Fala aí galera, eu sou o T e estamos um tempinho sem falar de OCG, né? Então lhe convido nesse momento a mergulhar no universo paralelo e vapo. Sim, meus amigos, vamos falar um pouquinho sobre o metagame do OCG. Saiu hoje, se eu não me engano, tô gravando isso aqui no sábado, né? Na Road of the King, o reporte 11 e 12. Se você vem me acompanhando aí, deve lembrar que o último reporte do OCG que eu fiz foi esse aqui, ó, o reporte 1 e 2, que aconteceu lá em julho. De lá pra cá, não sei se teve tantas mudanças, mas com certeza, eu não lembro se já tinha lançado a nova coleção. Realmente não lembro se a nova coleção lá de... Como é o nome da coleção agora? Puta merda, fudeu. Eu não sei qual é o nome da coleção, bicho. Age of Overlord. A coleção de Age of Overlord eu não lembro se ela foi lançada, né? Que traz aqueles bichinhos lá que voltam do cemitério, Horus, né? Se eu não estiver enganado. Mas principalmente traz as Diablo Star. E isso causa uma certa diferença no jogo. Não por isso ser um deck relevante e impactante no jogo, apesar do Horus poder aparecer ali eventualmente. Mas o Diablo Star, né? Que é a... enfim, é estranho. Não é exatamente um arquétipo, né? Que inclusive talvez eu faça um vídeo sobre isso quando estiver mais perto do lançamento de Agov aqui pra gente no TCG, mas que é uma engine interessantíssima pro jogo no geral e que tem alguns decks usando. Hoje nós vamos dar uma olhadinha aqui nos reportes que eu não fiz até chegar no reporte desse último fim de semana que rolou lá no OCG. Vamos dar uma olhadinha, uma vislumbrada no futuro, um pouquinho, claro o metagame é bem diferente, mas vamos olhar um pouquinho dos impactos dessas coleções que rolaram lá no OCG. O assunto é esse, partiu, então vamos lá! Antes de você prosseguir com o vídeo e a gente poder ver os resultados em si, eu vou mostrar aqui pra vocês as cartas, né? Vamos comentar um pouquinho porque vai ser interessante, tem algumas decklists usando ela, né? Então, essa aqui é a engrenagem de Diablo Star, que depois eu vou fazer um vídeo falando mais especificamente sobre ela, tá? Mas só pra gente poder se antenar aqui, já que, supondo que eu não fiz o vídeo ainda e eu tô querendo trazer tudo o que você precisa saber dentro dos meus próprios vídeos, suponho que você ainda não sabe o que ela faça. Mas enfim, quem tá acompanhando o jogo já sabe o que ela faz, né? Basicamente é um arquétipo, né? Uma engrenagem, onde você tem ali algumas spells, um monstro e você... é isso, e uma trap. Só que ela compartilha arquétipo, né? Como se fosse aquelas lore do Albais que compartilham arquétipos. E aí é mais uma vagabunda, né? Uma menina peituda com um rabo gigante, é isso, é o design de carta do Yu-Gi-Oh! Atualmente. Ela tem alguns efeitos, você pode fazer special da tua mão por mandar uma outra carta da tua mão ou campo pro cemitério, e aí você faz summon dela da tua mão, certo? Beleza? Você pode somente special summon ela uma vez por turno dessa forma. E aí você pode somente usar um seguinte efeito por turno. Se ela é normal special, você pode setar um Sinful Spoils, que é uma spell, são as spells do deck, né? Spell ou trap. Você seta do teu deck. Show de bola, joga em volta de draw. Se essa carta é mandada da mão ou campo pro cemitério durante o turno do oponente, você pode mandar uma carta da tua mão ou campo pro cemitério e se fizer faz summon essa carta. E de novo, se ela é special invocada, supondo que você vai invocar ela no teu turno, e se você fizer esse efeito de mandar ela do campo pro cemitério no turno do oponente, você vai dar efeito, jogar outra carta fora e invocar ela do cemitério de novo. Invocada do cemitério, ela seta outra carta do deck. Bom, aí pra completar a engine, né, você tem essa aqui, essa spell, a Sinful Spoils Hunter Fiend, que você adiciona um Diablo Star monstro do deck ou cemitério pra tua mão, né, então é isso, e simplesmente isso, uma spell quick. Durante a sua main phase, você pode banir essa carta do teu cemitério e escolher um dos seus Sinful Spoils Spell Trap que tá banido no teu cemitério, exceto ela mesma, e aí você coloca ela no fundo do deck e compra uma carta. Uma spell muito boa, você já vê uma parada interessante de engine, né, você dá ela, busca essa menina, ela entra, descarta uma carta e pode setar outra dessa aqui, se for o caso. Ou não, porque existe uma outra spell, que na verdade é o que a engine está usando atualmente, né? Eu não vou apresentar o deck, mas tem essa spell aqui que também é bem interessante. The Original Sinful Spoil Snake Eye. Você manda um outro face-up card que você controla pro cemitério como custo, e aí você faz Special Summon de um nível 1 Fire monstro da tua mão ou deck, certo? Você pode banir essa carta do teu cemitério e escolher um Snake Eye ou Diablo Star monstro no teu cemitério. Adicione o nível 1 Fire monstro do deck pra tua mão e coloque o alvo no fundo do deck. Você adiciona do deck pra tua mão. Cara, essa carta aqui é absurda, ela é muito boa. Então assim, essas aqui são as três principais cartas que vem tendo slots no metagame do OCG em alguns decks. E por que eu quis apresentar isso aqui pra você? Porque agora sim nós vamos entrar nos reportes.
Bom, então aqui na tela eu vou começar com o Report 4, né, que foi feito lá atrás em julho. A gente não vai comentar coisas muito profundas, né, mas é quando o Age of Overlord passou a ser legal. A coleção de Agov passou a ser legal. Pra quem não sabe, a Agov Age of Overlord é a próxima main collection que nós vamos ter no TCG, né, e no ACG ele já foi lançado ali no final de julho. Bom, aqui no Report 4 você tem o Rescue, lembrando que aqui lá eu recomendei o vídeo ali em cima, né, que é o Report 1 e 2. E 3, se eu não me engano, onde o Tiara Laments deu uma subida ali braba, né? Foi depois da banlist que mexeu um pouquinho no Pearly. Teve banlist aí que rolou, que eu vou deixar o card aí em cima pra você ver. Eu não lembro muito bem quais foram os hits que rolaram nessa banlist, só lembro de um hit em uma spell de Pearly, né? Que foi no Sleep Memory. Mas aqui o Rescue continuou tomando metagame. O Pearly foi o segundo colocado, o Tiara Laments deu uma caída, né? Lá naquele report que eu fiz, o Rescue tinha caído e o Tiara tinha subido. O metagame deu uma estabilizada. Para termos de competitivo a longo prazo no OCG, parece que o Rescue é um deck bem mais confiável, até porque você vai ver que isso se perpetua por mais tempo. Labyrinth com uma boa representatividade, o Despia, o Vanquish são os decks que merecem quantidade de decks de spots competitivos, que são até 5 decks em números absolutos. Lembrando que isso aqui foi feito simplesmente pegando 124 top de 23 torneios diferentes rolando ali no OCG durante uma semana específica, certo? Então essa aqui é o primeiro breakdown. Se a gente avança um pouquinho pro breakdown 5 e 6, onde ele pegou por sua vez 42 torneios e 208 tops, a performance dos decks é conforme abaixo, que é com de novo, dominância do Rescue aqui no topo, 18.8 de Rescue em usabilidade, o que em números absolutos, né, em 208 decks, o Rescue significa 39, topando, né, que é o mais relevante. Sendo que a gente pode olhar em todos aqui, ó, o Rescue sempre vai estar no topo. A gente vai olhar um crescimento e quem sabe uma diminuição ali no... Mas a engine popular é a engine com Sinful Spoilers Rescue Ace. Ou seja, usando os Jabber Star, né? E é por isso que eu quis apresentar ele pra vocês antes disso, né? Então, o Rescue aqui com 18.8, o Tiara, que já deu uma crescida e engoliu o Pearly completamente. Lembrando que o Pearly, se a gente for olhar um pouquinho aqui a questão da decklist, ó, o Pearly já tá com o Sleep Memory a 1. E lembrando que o jogo jogado no OCG já é há um tempo, né? Com o Noah, o Emperor Noahzinho. E você muda um pouco a dinâmica de jogo, né? Então, é uma coisa que a gente não sentiu de poder usar o Pearly Full, né? A gente não teve essa possibilidade, porque pra gente o Delicious Memory foi limitado lá atrás, em maio, tá ligado? O Delicious foi limitado antes do Emperor Noah chegar. Então você tinha uma spell a menos pra fazer monstro e o Sleep, que foi lançado, não tinha monstro pra invocar. Tava muito capado. Quando chegou o Noah, o deck deu uma guinada. Ele se mantém no competitivo no Yu-Gi-Oh! TCG, mas a gente não tem o Delicious Memory, a gente não chega no Plump com propriedade, com consistência. No Master Duel, quando chegou, chegou o Sleep, mas não tem o Emperor Noah, por exemplo. Então, aqui no OCG foi o único local onde eles puderam usar o deck meio que full. E o Pearly dominou ali os slots competitivos do Yu-Gi-Oh! Antes da banlist. Depois da banlist, ele deu uma afrouxada. E agora, depois do lançamento de Agov, né? E aí ele já tá com o Sleep Memory A1, porque eles passam a ter que jogar, né? Voltar a jogar, porque, enfim, antes já dava, mas antes o Tiara era o melhor deck, né? Antes do Emperor Noah lançar. Mas quando o Emperor Noah lançou, o Pearly passou a se juntar ali e fazer uma vertente deck muito bom, né, cara? Porque você pode ir pra vertente de Plump e passar pelo Noah também, o Emperor Noah, né? O Noahzinho pequenininho que seta trap. O fato de o Sleep tá 1 faz com que agora você seja obrigado a usar 3 traps, por exemplo. Tá ligado? Se você quiser manter a mínima base de como você jogava antes, pra poder ser consistente. O que eu acho interessante, esse tipo de movimentação. Mas, enfim, foi só pra pontuar essa questão em volta do Pearly. Do torneio pro outro, né, pro repórter pro outro, o Pearly caiu vertiginosamente aqui, onde você tem o Rescue e o Tiara como sendo os principais decks. Labyrinth e Despia se mantendo ali em cima e meio que eles sempre vão se manter porque são decks bons, né, enquanto não vier coisas melhores ou tiver uma nova banlist mexendo em algo nesse sentido. Se a gente passa pro Breakdown 7, você tem aqui o Rescue, o Pearly, e aí o Pearly já subiu de um torneio pro outro, né, se a gente for dar uma olhadinha aqui no Tiara, em como ele vinha sido montado, isso aqui é interessante, ó, porque é um Tiara usando Horus, e o Horus tinha acabado de ter sido lançado no OCG, né, e Vagabundo passou a usar. Lembrando que
Eu não entendo muito bem qual é a sinergia, mas a sinergia é que o Tiara mila, na verdade, né? O Tiara mila esses menininhos aqui, e esses menininhos podem voltar do cemitério e eles têm efeitos por si só. A Spell tá por aqui, e se a Spell tá no campo, você pode invocar eles, e valeu. E a Spell tem o efeito de descartar e mandar um deles do deck pro cemitério. Só que isso não casa com o Tiara Laments, porque os Tiara Laments não trigam quando são descartados como custo, que se eu não me engano é como essa Spell descarta. Então, é um pouco estranho, mas ainda assim, tá aqui. A cara do deck de Tiara Laments que acabou tomando o slot do Pearly de um torneio pro outro. Seguindo na semana seguinte no Report 7, o Pearly voltou a subir e o Tiara deu uma caidinha. Labyrinth, Runic, Despia e Pêndulo Magicien, os decks estão por aqui, mas a dominância do Rescue aumentou. Daqui pra cá, a dominância dele deu uma aumentada. E no report seguinte, no report 8 do metagame, o Rescue subiu ainda mais para 30% de uso, seguido com Tiara e Pearly, que estão disputando ali embaixo para ver qual é a próxima grande força, tirando o Rescue, porque o Rescue vem dominando absolutamente. Tinha algumas vertentes mais puras de Rescue Ace, né? Mas a vertente mais pura foi pra casa do caralho. Porque agora, nesse recorte, onde tem 120 tops de decks em 19 torneios, você tem aqui 37 decks de Rescue e 37 deles usam os Sinful Spoils. Foi estabelecido então que essa é a vertente oficial de se jogar com Rescue Ace no OCG. O melhor deck, ou o deck mais dominante, né? Se a gente for dar uma olhada aqui na mudança do Tiara, já a gente olha o Rescue, né? Mas aqui, por exemplo, nessa vertente decklist que foi usada pro Tiara Laments aqui, pra exemplificar, é um Tiara usando a engine de Sinful Spoils, né? Que é o Diablo Starzinho aqui, as duas spells, que é o que ele tá usando, e é só isso. Ah, e a spell que invoca o bicho do deck, né? Pega o bicho do deck, enfim. Essa engine é muito boa. Dá pra ver aqui o uso do matemático, né? No deck do nosso herói aqui. E de resto é um Tiara, cara. Não é um Tiara usando os Horrors, por exemplo. Que particularmente vai achar essa estratégia aqui bem melhor. Enfim. O Pearly, se a gente for dar uma olhadinha aqui, né, até pra gente ver um pouco de evolução, não evoluiu muito, tá bem parecido com o que tava no reporte anterior. Mas o ponto é, o crescimento aqui do Rescue é inegável. Passando pro reporte 9 e 10, que isso aqui é o reporte feito em 26 de agosto a 6 de setembro, começo do mês, que foi impactado pelo produto Valiant Smashers, que eu não sei que Valiant Smashers é isso, eu não sei o que ele traz pro jogo, sinceramente. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui. Ah, ele traz aquele deck de pêndulo, né, o Centurion, e isso tem uma relevância. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre, né. É a box que traz os Centurions pro jogo. O Rescue diminuiu um pouquinho. Por que o Rescue deu uma achatada, né? Creio eu que é porque aqui deu uma aumentada no uso de decks, né? Porque o Rescue diminuiu um pouquinho, o Tiara ainda é o segundo, mas não teve tanto aumento em relação ao uso anterior. Então, se o segundo melhor deck não aumentou em popularidade e o primeiro desceu, o que significou? Isso foi espalhado, e os outros aqui também não aumentaram, né? Significa que deu uma espalhada em outros decks, no Tier 0 do formato, que é o Others. E aí é que entra a parada, né? Aqui foi avaliado 226 performance de tops, e dessas 226, 52 eram Rescue, ainda de longe o deck mais dominante, tendo o dobro de uso que o Tiara tem. Tiara que continua sendo muito diverso, com o X do Tiara, 6 X do Kashtira Tiara, 3 Danger X do Tiara, meu Deus, Visas Tiara, Sinful Spoils, Brave Tiara, Sinful Spoil, Kashtira Tiara, Adventure, enfim. Muita coisa. Aqui ficou um pouco mais barata a voa porque deu uma balançada no metagame, né? Mas aí a gente entra agora na consolidação final, que é o último reporte que a gente tem, de 9 de setembro até o dia 20. Tô gravando isso no dia 23, que é quando, se eu não me engano, saiu, né? E aqui a gente consegue dar uma olhadinha, então, para poder fechar a tampa do caixão aqui da nossa verificação, onde foi impactado pelo Structure Deck. O Structure Deck do Fire King é o novo produto que causou impacto nesse recorte de metagame aqui. Foram avaliados 260 tops em 52 torneios diferentes. E isso significa uma representatividade de 17% de Rescue. Deu uma diminuída ali, né, pro reporte anterior. 12% de Pearly, que subiu em relação ao uso do Tiara. Eles vêm se trocando ali pra saber qual é a próxima força. O Labyrinth é que não consegue subir além disso, né? Parece que o Labyrinth atingiu um teto de uso dentro do metagame. Independente das danças das cadeiras rolando entre Pearly e Tiara, o Rescue fica lá em cima, mas o Labyrinth, por exemplo, não consegue chegar. Decks abaixo disso aqui no momento, pelo menos de performance tida até aqui, nesses reportes que eu te mostrei até agora, não tem nada de relevante que possa incomodar lá em cima. Rogues no máximo, tá? Pelo que eu tô vendo aqui. Você tem 17% de uso de Tiara, Pearly com 2% de Rescue, né? 17 de Rescue, 12 de Pearly, 8.8 de Tiara, e aí tem a parada do Centurion, né? Que é
Que veio nessa coleção aqui, ó, do Violent Smashers, e o Centurion tá rolando por aqui. Se a gente for dar uma espiadinha nesse deck vamos dar uma espiadinha aqui no Pearly, por exemplo. E agora é o metagame, na verdade é o metagame atual, né? Então, como é o metagame atual, vamos dar uma olhada em como que tá o melhor deck, né? O Rescue Ace. E finalmente chegamos para poder avaliar um pouquinho o Rescue Ace. Esse é o deck de exemplo de Rescue que Vagabundo tá mostrando pra gente e que, sinceramente, não teve tanta mudança no decorrer dos... Caralho, bati no microfone. Dos formatos, né? Pelo menos dos que estão aqui usados como decklist de exemplo. Até porque quase que 100% ou 100% ó, de uso de Rescue nesses tops aqui é usando o Sinful Spoilers, né? É usando a Diablo Star. Então, é por aí, é esse meio que o recorte de desenho do deck de Rescue, onde ele usa aqui 2 do Turbulence, 2 do Preventer, usa um daquele que entra por Special da mão, que eu não lembro o nome dele, o Drone, 3 do Airlifter, 3 do... esqueci o nome desse cara, 3 do Hidrante. Ok, standard, acho que até aqui no TCG essa é a engine que a gente usa, talvez cortando esse cara aqui dependendo da deck build, da build que você use. Mas aí é que tá a parada, porque essa engine tá encravada dentro do deck de Rescue, tá? A engine de Diablo Star tá sendo usada completamente e parece que foi feita para esse deck. O Diablo Star é bem sólido, né? Essa menina, ela é grande, ela entra fácil, jogando cartinha ali da mão pro cemitério, que você pode se aproveitar para usar de algumas formas também, né? E a Spell busca ela, show de bola. Depois a Spell pode se banir para poder reciclar uma carta e comprar uma, mas o principal ponto é que a Diablo Star não busca... assim, o plano é, você dá a Spell Quick e a Spell Quick pega a bruxa. Você vai dar a bruxa e invoca ela pro campo. No campo, a bruxa vai dar efeito e vai setar uma Spell do deck. Você pode setar a Spell Quick, que aí você pode usar depois. Ou você pode setar alguma spell ou trap que gera interação. Se eu não me engano, tem efeitos que fazem isso. Mas a principal parada é você pegar essa spell aqui, ó. Que é uma das que a gente leu. Essa spell, como eu li o efeito dela anteriormente ali pra você, que é essa aqui, ó. The Original Sinful Spoilers Snake Eye. Ela vai mandar um face-up card que você controla pro cemitério e fazer Special Summon de um nível 1 Fire. E a gente tem o Hidrante. O Hidrante é nível 1 Fire. Ou seja, a engine de Diablo Star, ela busca o Hidrante. E aí você melhora pra caralho o uso dessa carta nesse deck de Rescue. Você melhora a consistência, você chega na carta que é o coração do teu deck usando uma engine que não é a engine do teu deck principal. Não tem como isso ser ruim, não tem como isso dar errado e não tem nenhum outro deck que tenha essa usabilidade para essa engine. Ela é muito interessante de ser usada nesse deck de Rescue no contexto atual do metagame do OCG. O Rescue ganhou um puta plus. O deck é bem mais sólido do que era sem a engine de Diablo Star, tá ligado? É sinistro, sinistro. Você dá ela, dá spell, busca a bruxa entra, claro que vai ter que jogar uma carta fora, pode ser uma carta do campo também, inclusive, tá? E aí, se você não tem o hidrante ainda, você vai poder dar o efeito da bruxa, pegar essa spell, e essa spell joga a bruxa fora, whatever, e você pega o hidrante, por exemplo. Tá maneiro, tá ligado? Tá pogger já, você já tem alguma parada. E aí, sem carta de engine, você chega na tua engine principal. Ganha consistência nesse sentido. E isso é muito, muito interessante, tá? Eu gostei pra caramba disso aqui. E é a parte mais dinâmica de movimentação que eu vi no metagame do OCG. É claro que tem também o uso das staples. Eu fiz um vídeo aí há um tempo atrás falando sobre as staples, né? Deixa eu até balançar aqui para eu poder ver e botar o card aqui em cima, que foi sobre esse link aqui, ó, que é a nova IP, esse link roubadaço, e o novo Zeus. Vagabundo tá usando, tá ligado? Tem o seu nível principalmente usando a bruxa, porque a bruxa são poucos summons e você pode tentar fazer esse pouco summon para tentar limar o card de alguma forma. Acho que faz sentido usando esse Zeus secundário, né? No side deck do nosso herói a gente consegue ver algumas coisas como Nibiru tá sendo usado, a enginezinha de bicho, né? Um de cada apenas, porque tá tudo limitado. TTT Fake, TTT True, a spell para o Pearly, Raps Feather. O campo, ele tá usando um segundo campo de side deck, ok? Talvez pro grind, pra poder melhorar o grind. Ela dá um normal smash também e tal, né? Evelyn e uma trap de Rescue de side deck. Então assim, eu gostei desse desenvolvimento, tá ligado? Eu passar um tempo fora parece que foi legal, porque agora tá implementado essa engine de Diablo Star Sinful Spoilers no deck de Rescue e ele se mantém sendo o deck mais sólido do OCG há muito tempo. Desde setembro pra cá. Desde setembro não, desde de julho pra cá. Ele vem se mantendo no topo. E os outros decks que se virem. Essa engine ajudou muito isso a acontecer, tá? Muito, porque a gente viu que
quando o Rescue chegou no topo, depois da Banlist que o Pearl deu uma capada, o Tiara já subiu e já incomodou legal o Rescue. Agora, acho eu que tá mais sólido. Os decks que estão se digladiando para chegar em cima do Rescue, você tem aqui o Pearl, por exemplo, que a gente já deu uma palhinha aqui da decklist, não muda a decklist dele, da outra que eu mostrei pra vocês pra cá, é usando Ash, Veilen, Perma e Maxi, 12 hand traps, é um Pearl de hand traps, não é o de descarte, certo? Que o maluco aqui tá usando. O resto são só cartas Pearl plus pots para chegar nas cartas Pearl. Inclusive, um Pearl usando 3 campos sem Unchained no formato. Pasmem. Pasmem. Até porque o Rescue também dá alvo, né? Então pode ser interessante por causa disso. E faz sentido mesmo que não seja o mesmo deck que é no TCG, né? Porque o uso do campo no TCG é por causa do Unchained. Lá é por causa do Rescue, porque o Rescue dá alvo para negar efeito e para destruir cartas. Então faz total sentido. O Pearl não mudou muito. Você tem vertentes de Pearl que você pode usar, de mudar a tua decklist e tal, de colocar engine descarte, parará, mas acho que o cerne em si bateu no teto, tá? Side deck com Nibiru, Belly, Morne, Draw TTT, Summon Limit, Unnamed Nightmare e um Red Reboot. O Tiara Limits, que é o deck que tá tentando degladiar junto com o Pearl pra ser o outro deck, a próxima força do formato, né? Ele tá usando mais uma vertente decklist. A gente olhou o decklist aqui do Tiara, acho que aqui, e todas são vertentes diferentes. Vimos com Horus, vimos com os Diablo Star, e agora a gente tá vendo vimos com Caxira, se eu não me engano, e agora a gente tá vendo uma vertente com Dangers, tá ligado? O Tiara é muito mutável, muito mutável. Claro que o deck quer fazer é muito parecido, mas é muito mutável, você pode buildar ele de N formas. Qual a melhor vertente? Eu não sei, não sou jogador de OCG, você que joga OCG que se vire. Mas é interessante e latente já de cara que quando você olha, o uso do Golkipou, né? Pra quem não lembra do Golkipou, é aquele insetinho que você usa pra poder jogar ele do deck pro cemitério com o Ressonance, né? Com o Inset Ressonance no deck de Beetrooper, e ele pega um inseto nível 4 do deck, e você acaba pegando o Mothman, porque essa vertente aqui é bem mais combada, porque você usa os Danger, no caso, ele tá usando o Nessie, Mothman, que é buscável pelo Golkipou, o Chupacabra e o Jackalope, né? São as cartas que o nosso herói aqui tá usando de Dangers. E o uso de Danger você sabe o que significa. A gente fez muito no TCG. O uso de Curious. Chupa OCG. No TCG o Curious tá banido, mas lá não está. Então ainda dá pra usar essa vertente de um Curiousão turbo, tá ligado? Claro que o Maxi é bem perigoso. Esse deck é muito ruim contra o Maxi, mas tá aí a vertente. Além, claro, de ter o pack de Winda, porque, né, é o Winda. Então, é isso. Denko-Seka, Maxi e side decks com o Exciton no side do nosso deck de Tiara. Por fim, a gente vai falar um pouquinho aqui do Centurion. Eu confesso que eu não parei pra ler as cartas de Centurion, tá? Eu não tenho a mínima propriedade pra falar dele. E eu quero falar dele, assim como eu tinha dito pra vocês que eu queria evitar de fazer vídeos falando de lançamento de carta, lendo deck novo e tal, porque não tem muito a se acrescentar. Se for pra eu aprender o que o deck faz, eu não vou aprender no vídeo. Eu vou dar uma olhada em off e se eu quiser aí eu trago pra uma apresentação do deck, que eu acho que faz mais sentido de trazer quando estiver mais perto do lançamento. Então, mais perto de Agov, eu falo do Horus como um deck, do Centurion quando o Violent Smasher chegar por aqui, por exemplo, e do Diablo Star, porque eu acho que o Diablo Star vai impactar muito no TCG. Mas o Centurion eu não tenho opinião formada. Eu só sei que eles são pêndulos, tem uma mecânica... são pêndulos não, né? Na verdade, até o que eu sabia eu não sei, porque eu achava que eles eram pêndulo. Eles não são. Eles têm a mecânica de fazer equipamento, né? E é um deck focado em sincro, que você acaba fazendo o Calamity no turno do oponente. Inclusive, o Centurion chega no TCG antes da próxima banlist, e na banlist atual o Calamity não foi banido. Pois é. Então é uma parada que você consegue fazer o Calamity no turno do cara e chato pra cacete. E é isso, é mais um deck de combo, de pegar carta, de fazer Special Summon e Zace. Tanto que o cara tá usando o Super Heavy pra poder ajudar a colocar mais Stunner 4, bicho nível 4 no campo e fazer jogada de 5/8, que é muito, muito explosiva. O que ele tem de bom, sinceramente, não sei. Mas cabe aqui usar Ash, Morne, Maxi, Veiler, Crossout College, que é o que tem que usar, né? TTT e um Impermanence. Então, assim, tem um espaço razoável de tech, né? É interessante. E ainda consegue usar o Super Heavy Samurai. Então, no mínimo, interessante eu vou dizer, porque eu não vou me arriscar a falar muito do deck. Pra finalizar, agora de verdade, a gente vai só dar uma olhada nessa decklist do Fire King, que tá usando também, né, os Sinful Spoilers, os Diablo Star. Eu não tenho certeza também dos efeitos, né, nem quais são as cartas novas. Eu fiz vídeo falando sobre essas cartas, mas é whatever, né, não tem como eu gravar porque não tem spots competitivos. Então eu não lembro de verdade. Eu sei que esse bicho Barong é antigo, que esse Pinto é antigo, o Ganesha, né, esse cara também é meio antigo, e o Kirin também é. Não, esse aqui é novo, né, acho que esse e esse aqui são novos, os grandes. E ele não usa a galinha grande, né? Não usa a galinha gigante.
que o deck foi feito em volta da galinha gigante existir. A galinha gigante não existe. A melhor carta que o deck tinha era aquela spell que você ativava e invocava a galinha gigante do deck. E ela morria e depois na standby voltava e dava hijack. E a alma do deck simplesmente não é usada. O que você usa? Você usa os summons que busca carta, o Special Summon, a interação, né? O Ganesha, o Fire King Island que faz combo. É isso aí. Hip identidade. E é isso. Deck de Fire King aí tendo alguns spots competitivos, como vocês podem ver aqui, ó, 5.4% em números absolutos, isso significa 14 Fire Kings. Ainda é bastante, tá? 14 Fire Kings em uso. O Labyrinth, que é um deck que tá aparecendo no formato há muito tempo, tem 18 spots de uso. O Fire King teve 14. Muito desses fatores pode ser só o fator novidade? Pode. Pode ser o fator que o deck tem algo que a gente não viu ainda? Pode ser também. Por enquanto não vou me arriscar muito, mas por hora essa é o resumo geral, tá? Pra você que não estava acompanhando como estava o metagame do OCG, espero que tenha tido uma mínima perspectiva. E é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos e até mais.